Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Aproveitando puxar um outro ponto sobre essa divisão de carteira, tem os fundos ativos e os fundos passivos. Como fazer para aproveitar o melhor dos dois e também aproveita, dá um pouco mais de detalhe para o pessoal que acompanha a gente, como funciona cada um. Tá. O fundo passivo, eu gosto dele assim para fazer a parte de caixa mesmo, só reserva de emergência. Então hoje tem fundos taxa zero aí em várias corretoras que investem só em título do Tesouro Selic. Usa esse tipo de fundo para você fazer a sua reserva de emergência. Isso é um passivo. Você falou para o gestor, eu quero comprar, eu quero ficar atrelado à Selic. Então pronto, esse tem que ser barato. Fundo de ouro, fundo de dólar, quando eu falo, passivo, barato. Você não pode pagar caro por aquilo. É como se você estivesse comprando água. Eu, pelo menos, não fico lá, e a San Pellegrino, sei lá, aquelas águas caras, para mim é tudo água. Perrier. Da voz. Sabe todas, hein? Conhece todas. Isso para mim, assim, não faz muito sentido, porque tudo tem gosto de água. Mas no dia que você vai sair lá e com a sua namorada para comprar, para comemorar uma data, você vai num restaurante e aí você não está olhando só preço, né? Quem olha só preço está olhando errado. Você olha a qualidade naquele momento. Você vai contratar um advogado, você olha a qualidade. Então, quando você sai da gestão passiva para ativa, a diferença é que você passa a avaliar outra coisa, né? Na ativa, você não está escolhendo em que quer investir já, né? Você está escolhendo um gestor para ver as ações de maior oportunidade para você, ou para ver se é hora de investir no câmbio, em moeda, ou no câmbio, em juro, em bolsa, né? Se é aqui no Brasil, se é lá fora. Isso é sofisticado, você pode pagar caro. Quando você estiver no passivo, você tem que pagar barato. Agora, tem um momento em que o passivo e o ativo se encontram, que é, por exemplo, você vai investir em bolsa, né? Em bolsa isso é muito claro. No Brasil, eu gosto muito mais da gestão ativa em bolsa. Por quê? Porque quando a gente pega essas janelas longas, a gente vê que bons gestores bem escolhidos, gestores com boas equipes consolidadas, eles batem sim o Ibovespa. Né? E aí faz toda a diferença você ter uma gestão ativa. Porque o nosso índice é ruim, porque o nosso índice é muito concentrado, como eu falei, em commodity, banco. Às vezes você quer uma economia mais do futuro, você ficar naquele índice é uma economia muito pesada do passado. Então, para mim, a gestão ativa, desde que seja bem escolhida, uma equipe boa e tal, tem se provado melhor do que o Ibovespa. Então, eu prefiro fazer a frente de bolsa via gestores ativos. Mas se a pessoa está começando, porque às vezes a aplicação mínima dos fundos é difícil achar algo com menos de R$1.000. Então, para quem está começando, às vezes vai bem um ETF de Ibovespa, que é simplesmente a gestão passiva. Você comprou a cesta inteira do Ibovespa. Mas, assim, para quem está montando uma carteira para longo prazo, tem um pouquinho mais de dinheiro para investir, para mim faz muita diferença a gestão ativa. Só que a regra é, se você vai para passiva, tem que ser barato. Porque tem gente que fica na passiva e paga caro. Porque existe muito fundo em banco de Ibovespa hoje, que é caro, não faz o menor sentido. A pessoa já sabe o que ela quer, ela só virou pro gestor e falou assim, compra essa cesta para mim. Aí ele vai lá e cobra um monte de coisa, um monte de dinheiro para poder montar uma cesta. Não faz o menor sentido, você escolheu. Só 3%, exatamente. E aí você fica com uma carteira que, cara, você está pagando caro, e o gestor, você que está decidindo o que quer fazer, não é o gestor. Só faz sentido você pagar mais caro se tem alguma liberdade para o gestor de fazer alguma coisa, né? Então, se for para passiva, pague barato pela passiva, senão não faz sentido. A analogia que você fez de serviço, de sair para jantar, alguma coisa é perfeita para isso, né? Vai pagar caro, pague em algo de qualidade. Não para fazer algo que, por exemplo, se for para fritar um ovo, você frita na sua cozinha. Exatamente, né? Até porque os ovos são todos iguais. Mas até nisso tem diferença hoje no mercado, né? Tem o vermelho, o branco, o grande, mas no fim das contas o gosto é de ovo. Exato. Bom, e tem alguma coisa, algum tipo de fundo, alguma modalidade que você não investe de jeito nenhum? Tem alguns tipos que, assim, eu realmente criei aí que para mim não faz o menor sentido na carteira. Um é o fundo automático, que é aquele que, né, esse é o mais básico, é aquele que você deixa dinheiro na conta corrente, seu dinheiro cai automaticamente nele. Esse fundo é uma burrada gigante e tem muito dinheiro nesse fundo. E por quê? Porque as taxas são tão altas que não sobra nada para você e, além de tudo, eles dão aquela falsa sensação de tranquilidade, de meu dinheiro já foi investido, ele investe automaticamente. É horrível. São os produtos mais caros que a gente tem no mercado. A gente usa um sistema, né, que é o Quantum Access, que é um sistema de fundos para olhar. Se você puxa todos os fundos do mercado brasileiro e ordena por taxa de administração, os piores lá em cima têm automático no nome.
que são esses produtos que muita gente deixa lá tranquilos e que não faz sentido. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu abro conta no banco é desmarcar na hora que você está fazendo o contrato lá, tem lá, podemos colocar bem pequenininho esse dinheiro aqui automaticamente no seu fundo, eu falo, não quero. Porque, por princípio, eu não vou ficar dando dinheiro para o banco com o meu dinheiro que está lá. E assim, ele caiu na conta corrente, eu invisto rápido, né? Então, eu não deixo lá. Então, esse é um. Outro tipo de fundo que eu não gosto, e que esse é mais famoso e mais pop, é o tal do fundo long and short. E aí já é mais polêmico, né? Mas por que eu não gosto, tá? O fundo long and short, ele tem uma obrigação de ficar mais ou menos 50-50. 50 comprado, 50 vendido. No máximo existe o neutro, que fica 50-50. Existe o direcional, que fica um pouquinho mais comprado do que vendido eventualmente. Só que isso obriga ele a montar sempre posições vendidas e de um tamanho grande. No mercado brasileiro, em que montar o short não é trivial. Né? Porque muita gente não aluga ação, nem sabe que isso existe e tal. Então, acaba ficando assim, se você conversa com gestores de multimercados grandes, eu converso com vários, eles falam que ficam de olho nesses fundos, porque eles sabem que assim que eles derem errado, eles vão ter que vender posições ou desmontar as posições vendidas. Então, eles fazem o chamado short squeeze, né? Que é meio que deixar o gestor ali empurrar ele na parede para ele ter que desmontar as posições. Vai contra ele, o benchmark dele é CDI, então ele cobra performance sobre o CDI. No Brasil é difícil fazer os pares perfeitos. Lá fora, você tem duas varejistas de um determinado segmento muito parecidas entre si em termos de negócio e com preços diferentes, você fica comprado em uma vendido na outra. Aqui a bolsa é pequena, então os pares não são perfeitos. Então, assim, com frequência esses fundos eles acabam dando problema, as pessoas compram esperando um retorno muito estável, do nada eles erram e perdem nas duas pontas e perdem dinheiro, então já teve muito problema no passado. Eu prefiro um outro tipo de fundo, que é o long bias, que ele tem um direcional comprado, então ele pode também ficar vendido, mas ele não fica o tempo todo, então ele não tem essa obrigação. Se o mercado de posições vendidas está mais difícil de montar, ele simplesmente evita esse segmento, né? Eu acho que os principais que eu evito mais são esses dois, o automático e o fundo long and short. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.